resolveram em casa. Eu acredito eu que todos fizeram, mas poucos me enviaram as imagens, entendeu? Então, aqueles que não vão enviando, eu acredito que daí não fez. Eu coloco como que o aluno não fez, entendeu? Porque o aluno, mas professor, vocês tiveram uma semana para enviar. Não um dia, nem uma hora, nem meia hora, que é uma semana. Então, se o aluno não está anotando o que ele tem que fazer, tem que ter mais atenção. Uma bióloga, ao observar ao microscópio uma amostra da água de um lago, fez a seguinte descrição de um ser vivo contido nessa amostra. Trata-se de um ser unicelular. O que é um ser unicelular? É aquele que apresenta somente uma célula, sem sinais de clorofila no interior da célula, mas com núcleo evidente. Locomove-se realmente no meio líquido, batendo os cílios. Como pode ser classificado esse organismo? Justifique sua resposta. Pessoal, primeiro vamos ver o que ele tem lá. Ele tem, primeira coisa, ele é unicelular, ele tem núcleo, pelo que está falando lá, e ele apresenta cílios. Nós estamos falando de um protozoário, já que ele é unicelular, tem núcleo, quer dizer, se ele é eucarionte, ele não tem clorofila, mas ele se locomove se possível. Beleza? Então, vamos colocar o detalhe aqui que nós estamos falando. Então, bora lá. É um protozoário. Vírgula. Já que é no Professor, não é uma alga. Não, ele não é uma alga, não. Ele é um protozoário. Já que ele é unicelular, tem núcleo, a algas faz clorofila, não tem. Ele é um eucarioto, ele apresenta núcleo, clorofila ausente, locomove, por cílios. Muito bem. Vamos lá para a segunda atividade. Para facilitar os estudos, podemos separar os protistas em dois grupos. Que grupos são esses? Nós podemos separar em protozoários e algas. Então, nós podemos separar em dois grupos. Nós temos os protozoários e as algas. Ok? Qual é o critério utilizado pelos pesquisadores para classificar um ser vivo como protista? O critério é que o organismo seja eucarioto e não se encaixe em nenhum dos outros reinos de eucariotos existentes. Então, critério que o organismo seja eucarioto. Não se encaixe em nenhum dos outros
Reinos. Eucariotos. Existentes. Muito bem. Atividade. Qual a principal característica que diferencia esses dois grupos dos protistas? Nutrição. Heterótrofos são os protozoários e autótrofos são as algas. O principal tipo é tipo de nutrição. Tipo de nutrição, vírgula, heterótrofos. Heterótrofa. Heterótrofa. Protozoários. Ou autótrofa. As algas. Em quais grupos podemos classificar os protozoários de acordo com sua estrutura de locomoção? Flagelados, ciliados, risópodes, esporozoários também. Então, podemos classificá-los em flagelados, Prof, que página? 432. 320. Ciliado, risópodes e esporozoários. Número 4. Todos estão acompanhando normal, né? Ô, professor, eu tava na C ainda. Na letra C. Sim. Então, vou dar um tempinho para vocês fazerem aí.
Pode passar para 3, para 4. Que alguém mais, ninguém falou nada, né? Só não copiou. Cite um exemplo de como um protozoário pode ser útil ao ser humano e um exemplo de como um protozoário pode ser útil para outro animal. Gente, um exemplo do utilidade para o ser humano é a concha de forminífero, que é utilizada para pesquisas diversas, condições ambientais do passado, evolução dos seres vivos e eventos de extinção, além de auxiliar na localização da extração de petróleo. Como exemplo de protozoário útil para um animal, pode ser citada a triconinfa, que que digere as células, possibilitando a utilização desse composto por insetos como cupim. Entendeu? Então, dois exemplos. Então, eu vou descrever eles aqui. Um exemplo de utilidade. Professor, Oi? aceita a Pietra. Ah? A Pietra tá falando que o senhor não tá aceitando ela. Mas ela não tinha entrado ainda, não? Não Não, dei nenhum pedido. Você está vendo minha tela? tô. Está vendo minha tela? Uhum. Hã? Peraí, eu Ninguém vou pediu mandar. nada. Ninguém Peraí, pediu eu nada. vou mandar ela entrar. Ela escreveu aqui, ó, foi para casa. Tanto que ela escreveu aqui. Agora que ela me pediu, ó. Viu? Sempre dá o barulhinho quando a pessoa pede, ó. Por que vocês estão caindo? A internet tá ruim? Só qualquer dúvida, até pergunte, não deixe passar o tempo, não, viu? Qualquer coisa pode perguntar.
Professor, não cabe mais não. Ajeitei. Pronto. Aí. Posso continuar? Ainda não. Pronto? Sim. Vamos lá. No passado, os protozoários eram incluídos no reino animal. Compare as características dos integrantes dos dois grupos, animais e protozoários, e responda as questões. Quais são as características comuns aos animais e protozoários? Ambos são eucariotes e heterótrofos. Então, nós vamos colocar as comuns. Ambos são eucariotos e heterótrofos. Professor, Oi. a tela não tá aparecendo para mim. Ah, A tela não tá aparecendo para mim. tá. Alguma coisa você apertou aí que fez sumir. Então, você vai ter que... Aperta na tela de novo, Paulo. Eu vou sair e entrar. Vamos lá. Continuando. Que características excluem protozoários do reino animal? Protozoários são excluídos porque eles são exclusivamente unicelulares. Opa.
porque eles são exclusivamente unicelulares. Os usuários são exclusivamente unicelulares. Então, disse que ia sair e voltar e não voltou mais. Agora deu certo. Ele escreveu aqui, tá beleza. Vamos lá, continuando. A doença de Chagas e a malária são transmitidas por protozoários diferentes. Preencha o quadro abaixo com as informações estudadas sobre esses protozoários. Primeiro, inseto, malária. Qual que é o inseto que transmite a malária? Nós temos o quê? Mosquito prego, né? Mosquito prego, o nome é doença que ele vai transmitir, né? Doença de Chagas, no caso temos o barbeiro. Então, malária, quem transmite, mosquito prego. E aí, a doença de Chagas, quem transmite, o barbeiro. Protozoário, qual que é o nome dele? As plasmódia. A doença de Chagas tem o tripanossoma, cruzi. Muito bem. Classificação dos protozoários de acordo com a estrutura de locomoção. A malária, o protozoário malária, nós falamos um esporozoário. Um esporozoário. E o da Chagas, nós falamos que é um flagelado. Forma de infecção do protozoário. O caso da malária é a saliva do mosquito prego e o do doença de Chagas é a fezes do barbeiro. Aqui nós temos a Professor, e saliva. Oi? A B? B. E aqui nós temos as fezes. Que B, de que atividade? Hã? Aqui as respostas. Alguma resposta? Peraí, não passa ainda.
Vamos lá? A partir de quarta. A partir de quarta. Quarta-feira, a partir do dia 8. Pessoal, vamos lá. Ninguém falou nada. Continuando aí nossas respostas. Eu tenho aqui, ó, uma tirinha que ele fala: uma ameba gigante desliza pelo chão da cozinha, estendendo seu pseudôpodo, que são pés falsos, citoplasmático. O protozoário envolve-se um pacote de biscoito de aveia. Aí depois, tá comendo. Boa tentativa. Põe de volta. Na tirinha, Calvin brinca de ser uma ameba, nome comum dado aos protozoários do gênero Stamoeba, o que significa pseudópode, tratado na tirinha. É uma estrutura de locomoção das amebas, que também é usada para a capturação de alimentos. Entendeu? Eu ia até falar que são estruturas, famosas pés falsos, né? Então, vamos lá. É a estrutura de locomoção das amebas e também a usam para capturar seus alimentos. Continuando. Qual o processo retratado na tirinha? Explique como ocorre esse processo. É a fagossintose, né? Forma de alimentação usada pelos protozoários, risópodes, como a ameba, por meio da projeção citoplasmática, chamada de pseudópodes. A ameba envolve sua presa e aprende para se alimentar. Então, bora lá. Prova, responde desse jeito. Professor, volta lá na A de novo. Eu tava terminando. A de novo, eu tava terminando. Mas está mostrando A. Oi. Professor, respondi assim na B. O processo retrata é a
fagocitose escorre quando a ameba utiliza os pseudopodes. Tá certo? Elas utilizam processadores para quê? Falta só dizer para quê que é. Entendi. Elas utilizam processadores para quê? Para que Para que elas... comer. Então, você tem que colocar para captura de alimento. Tá. Vamos adiante. Então, não vou sair aqui, eu também aqui, ó. Uma ameba poderia Calma aí, sobreviver professor. sem realizar fagocitose. Justifique sua resposta. A ameba precisa realizar fagocitose para conseguir alimento sobreviver. Então, ela não pode sobreviver. Não, que ela não poderia, né? Não, vírgula, pois a ameba com letra maiúscula, ameba precisa realizar fagocitose para conseguir alimento para sobreviver. Muito bem. Oi. Pronto?
Pessoal, então aqui, hoje nós damos por encerrado nossa aula. Eu gostaria que vocês agora, a palavra não pode ser sem escrever a palavra-chave. Lembrando que o aluno que não escreve a palavra-chave, eu não dou presença. Então tem que estar ligado nisso aí, viu? Em que eu estava falando. E hoje a palavra-chave é o que nós mais falamos. O que nós mais falamos hoje? Sobre quem? Sobre o que nós mais... Amor, Hã? Sobre o quê? Sobre protozoários. A palavra-chave é protozoários, beleza? Coloquem a palavra-chave para me dar presença para vocês. 7º ano. E aí, vou parando com a gravação e ter uma boa semana. Fique com Deus.